Olá pessoas, bem-vindos ao canal do Crime ao Caso. Queria pedir sua inscrição caso você não seja inscrito. Se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e deixa um like. São coisas que vocês fazem que ajudam a impulsionar os vídeos e o canal como um todo. Obrigada por estarem até aqui e bora pro vídeo. O que acontece quando uma etnia que não é a branca enriquece? Quando você é muito rico, mas também é um indígena. Pessoas brancas detentoras de poderes políticos, mas que agora se sentem diminuídas em sua riqueza, aceitariam que isso acontecesse? O caso do massacre Osage, os assassinos da Lua das Flores. Os Osage são uma tribo do meio oeste americano das Grandes Planícies. A tribo se desenvolveu nos vales dos rios Ohio e Mississippi por volta de 700 a.C., junto com outros grupos de sua família linguística. São uma tribo muito antiga, descendente de culturas de povos indígenas que estiveram na América do Norte há milhares de anos. Alguns acreditam que os Osage começaram a migrar para o oeste já em 1200 d.C. Em 1673, os exploradores franceses Jacques Marquette e Louis Jollet estavam entre os primeiros europeus documentados a contatar os Osage viajando para o sul do atual Canadá em sua jornada ao longo do rio Mississippi. O mapa de Marquette de 1673 observou que as tribos Kansa, Osage e Pawnee prosperaram em grande parte do Kansas moderno. Os Osage chamavam os europeus de sobrancelhas pesadas por causa dos seus pelos faciais. No século XVII, muitos Osage se estabeleceram perto do rio Osage, na parte ocidental do atual Missouri. Foi registrado em 1690 que eles adotaram o cavalo, um recurso valioso muitas vezes adquirido através de ataques de outras tribos. Isso ajudou eles nas relações com os franceses. Juntamente com o Kiowa, Comanche e Apache, eles dominaram o oeste de Oklahoma. Como guerreiros experientes, os Osage aliaram-se aos franceses com quem negociavam contra os Illiniques durante o início do século XVIII. A primeira metade da década de 1720 foi uma época de maior interação entre os Osage e os colonizadores franceses. Em 1725, uma delegação de Osage e outros chefes tribais foram até Paris. Eles foram apresentados a toda a França, incluindo uma visita a Versalhes, Château de Marly e Fontainebleau. Eles caçaram com Luís XV na Floresta Real e assistiram a uma ópera. Entre o primeiro tratado dos Estados Unidos e 1825, os Osage cederam suas terras tradicionais no que hoje são Missouri, Arkansas e Oklahoma. Em troca, eles receberiam terras de reserva para o ocidente e suprimentos para ajudar eles a se adaptarem à agricultura. Eles foram primeiro realocados para uma reserva no sudeste do Kansas, chamada Reserva Diminuída Osage. Durante esse período no Kansas, a tribo sofreu com a pandemia generalizada de varíola de 1837 a 1838, que causou perdas devastadoras entre os nativos americanos do Canadá ao Novo México. Todos os clérigos, exceto os católicos, abandonaram os Osage durante a crise. A maioria dos sobreviventes da epidemia recebeu vacina contra a doença. Os Osage acreditavam que a lealdade dos padres católicos que permaneceram com eles e também morreram na epidemia criou um pacto especial entre a tribo e a Igreja Católica, mas não se converteram em grande número. O clero católico acompanhou os Osage quando eles foram forçados a se mudar novamente para o território indígena, no que se tornou Oklahoma. Após a Guerra Civil Americana e a vitória da União, o Tratado de Drum Creek foi aprovado pelo Congresso. O tratado previa que o restante das terras Osage no Kansas seriam vendidas e os rendimentos usados para realocar a tribo para um outro território indígena no Cherokee Outlet. Ao atrasar o acordo com a remoção, os Osage se beneficiaram de uma mudança na administração. Eles venderam suas terras para a administração de paz do presidente Ulysses Grant, pela qual receberam mais dinheiro, $1,25 por acre, em vez de 19 centavos anteriormente oferecidos a eles pelos Estados Unidos. Os Osage foram uma das poucas nações indígenas americanas a comprar sua própria reserva. A reserva de aproximadamente 5.900 km² foi comprada em 1872. Essa reserva é próxima ao atual condado de Osage, Oklahoma, na porção centro-norte do estado, entre Tulsa e Ponca City. Pelo fato de ter escolhido e comprado o território desde o início, os Osage detinham os direitos econômicos da terra mesmo antes das políticas compensatórias, que eram políticas adotadas para compensar atos como expulsão, confisco de terras e confinamento em reservas na maioria das vezes distantes das terras originais das nações indígenas. Hoje, talvez o aspecto mais retratado na cultura pop das políticas de compensação seja o chamado cassino indígena. Regiões onde a exploração de jogos de azar é cedida à coletividade indígena e todos os indivíduos daquela nação recebem uma porcentagem dos lucros via royalties. Em 1897, grande quantidade de petróleo foram descobertas sobre a vasta pradaria de propriedades da tribo.
devido ao seu trabalho recente no desenvolvimento da produção de petróleo no Kansas, Henry Foster abordou o Bureau of Indian Affairs, BIA, para solicitar privilégios exclusivos para explorar a reserva Osage para petróleo e gás natural. Foster morreu pouco depois, e seu irmão Edwin Foster assumiu seus interesses. O Bureau atendeu ao pedido em 16 de março de 1898, com a estipulação de que Foster pagaria à tribo um royalty de 10% sobre todas as vendas de petróleo produzido na reserva. Se descobriu que esses possuíam grandes quantidades de petróleo bruto, e os membros tribais se beneficiaram das receitas de royalties provenientes do desenvolvimento e produção de petróleo. O governo arrendou terras em seu nome para o desenvolvimento petrolífero. As empresas e governos enviaram royalties aos membros Osage que, na década de 20, aumentaram dramaticamente sua riqueza. Desde o início do século XX, eles são a única tribo no estado de Oklahoma a manter uma reserva reconhecida federalmente. Mas essa descoberta do ouro negro acabou por levar mais dificuldade para os membros da tribo. Em 1906, como parte da Lei de Atribuição de Osage, o Congresso dos Estados Unidos criou o Conselho Tribal Osage para cuidar dos assuntos da tribo. Extinguiu o poder dos governantes tribais a fim de permitir a admissão do território indígena como parte do estado de Oklahoma, em 1907. A lei estabelecia que todas as pessoas listadas nos registros tribais antes de 1º de janeiro de 1906 ou nascidas antes de julho de 1907 receberiam uma parte dos recursos naturais do subsolo da reserva. O direito de cabeça Osage poderia ser herdado por herdeiros legais. Essa reivindicação comunitária de recursos minerais expiraria em 1926. Depois disso, os proprietários individuais controlariam os direitos minerais sobre as suas parcelas. Essa disposição aumentou a pressão sobre os brancos que estavam ansiosos por obter o controle das terras de Osage antes do prazo. Embora a lei de atribuição de Osage protegesse os direitos minerais da tribo por 2 décadas, qualquer adulto de bom juízo poderia vender terras de superfície. No período entre 1907 e 1923, os indivíduos Osage venderam ou arrendaram milhares de acres de terra anteriormente restritas para não-índios. Na altura, muitos Osage não compreendiam o valor de tais contratos, e muitas vezes eram enganados por empresários inescrupulosos, vigaristas e outros que tentavam apoderar-se de parte de sua riqueza. Os não-nativos americanos também tentaram lucrar com a nova riqueza dos Osage, casando-se com membros de família com direitos de cabeça. Muitos Osage viviam um padrão de luxo incluindo carros e mansões no território Osage. Como os Osage tinham empregados brancos, isso chamou a atenção de sua riqueza. Imagina o racismo que isso despertava. Como um indígena poderia ter um branco como empregado? Então, em 1921, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei exigindo que qualquer Osage com metade ou mais de ascendência indígena fosse nomeado um tutor até provar competência. Menores com menos da metade da ascendência Osage eram obrigados a ter tutores nomeados, mesmo que seus pais estivessem vivos. Ou seja, os indígenas eram considerados ingênuos, e quem administrava a sua fortuna eram homens brancos. Esse sistema não foi administrado por tribunais federais. Em vez disso, os tribunais locais nomearam tutores entre advogados e empresários brancos. Por lei, os tutores forneciam um subsídio anual de $4.000 aos seus pupilos, mas inicialmente o governo exigia poucos registros de como investiam essa diferença. Os royalties para pessoas que detinham direitos de cabeça Osage eram muito mais altos, cerca de $11 a $12.000 por ano durante um período de 1922 e 1925. Os tutores foram autorizados a arrecadar de $200 a $1.000 por ano, e o advogado poderia arrecadar cerca de $200 por ano, que foram retirados da renda de cada Osage. Alguns advogados serviam como tutores, e o fizeram para 4 Osages de uma vez, permitindo-lhes arrecadar cerca de $4.800 por ano. Como consequência, os guardiões superfaturavam compras, recebiam propinas e desviavam fundos indígenas. A reserva, com 8.000 habitantes, tinha o mesmo número de escritórios de advocacia que a capital do estado, com 140.000 habitantes. Ou seja, o programa de tutela criou um incentivo à corrupção, e muitos Osage foram legalmente privados de suas terras, direitos de propriedade e ou royalties, sem contar os casamentos de homens não Osages com mulheres Osages, algumas viúvas. Desse modo que William Hale encorajou seu sobrinho subserviente Ernest Buckhart a se casar com Molly Kyle, uma Osage de sangue puro. E foi nesse contexto que começaram a acontecer mortes estranhas entre os Osages, casos que a polícia geralmente não investigava. O gabinete do legista conspirou ao falsificar certidões de óbito, alegando, por exemplo, suicídios quando as pessoas foram envenenadas, ou um homem esfaqueado dado como morte por acidente.
A lei de atribuição de Osage não deu direito aos nativos americanos a autópsias, por isso muitas das mortes não foram examinadas. No início da década de 1920, 18 Osages e 3 não nativos do condado de Osage foram assassinados em um curto período de tempo. Os jornais do Colorado relatavam os assassinatos como o reino do terror na reserva Osage. Alguns assassinatos foram associados a membros de uma mesma família. Em 10 de março de 1921, uma bomba destruiu a residência em Fairfax da irmã Diana, Rita Smith, matando Rita e sua empregada, Nettie Brookshire. O marido de Rita, Bill Smith, sofreu ferimentos graves da explosão e morreu 4 dias depois. Pouco antes de sua morte, Bill deu uma declaração implicando seus supostos assassinos e nomeou o patrimônio de sua esposa. Investigações posteriores revelaram que a bomba continha 19 litros de nitroglicerina. Em 27 de maio de 1921, caçadores locais descobriram o corpo de decomposição de Anna Brown, de 36 anos, a irmã da Rita Smith, em uma ravina remota do condado de Osage. Incapazes de encontrar o assassino, as autoridades locais consideraram sua morte acidental por causa de intoxicação por álcool e deixaram o caso de lado. Mais tarde se soube que Anna foi morta a tiros. Anna era divorciada, então o inventário concedeu seu patrimônio à sua irmã, Lizzie K. Kyle, que morava com Molly e Ernest em Fairfax. O corpo de outro Osage, o primo de Anna, Charles Whithorn, também conhecido como Charles Williamson, foi descoberto perto de Pawhuska no mesmo dia que o dela. Charlie foi morto a tiros. Naquela época, Lizzie tinha direitos de cabeça para si mesma e havia herdado de seu marido falecido e das 2 filhas que morreram. Ela morreu 2 meses depois de Anna, deixando seus herdeiros muito ricos. No dia 6 de fevereiro de 1922, Henry Rowan, outro primo de Brown, também conhecido como Henry Rowan Horse, foi encontrado em seu carro na reserva Osage, morto com um tiro na cabeça. Rowan tinha uma ligação financeira com Hale, tendo emprestado $1.200 ao pecuarista. Hale arranjou fraudulentamente para se tornar o beneficiário da apólice de seguro de vida de Rowan no valor de $25.000. Em 28 de junho de 1922, Hale e Buckhart colocaram George Big Heart em um trem para Oklahoma City para ser levado a um hospital. Lá, os médicos suspeitaram que ele havia ingerido uísque envenenado. Big Heart ligou para o advogado William Watkins, pedindo que ele fosse até o hospital o mais rápido possível para uma reunião urgente. William obedeceu e os 2 homens se encontraram naquela noite. Big Heart disse que tinha suspeitas sobre quem estava por trás dos assassinatos e tinha acesso a documentos incriminatórios que comprovariam suas afirmações. William embarcou em um trem naquela noite para retornar a Pawhuska, mas desapareceu na manhã seguinte quando o porteiro do Pullman foi acordá-lo. Seu bilhete no trem não havia sido utilizado. O corpo de William foi encontrado mais tarde com o crânio esmagado ao lado dos trilhos da ferrovia, perto de Pershing, cerca de 8 quilômetros ao sul de Pawhuska. Big Heart morreu no hospital naquela mesma manhã. 13 outras mortes de homens e mulheres Osage de sangue puro que tinham tutores nomeados pelos tribunais foram relatados entre 1921 e 1923. Até 1925, pelo menos 60 Osage ricos morreram, e suas terras foram herdadas ou doadas a seus tutores, que eram advogados e empresários brancos locais. Em 1923, no auge do boom do petróleo Osage, a tribo Osage obteve receita de mais de $30 milhões, cerca de $500 milhões atuais. De acordo com a Lei de Atribuição de Osage de 1906, todos os minerais subterrâneos dentro da reserva da nação Osage eram de propriedade tribal e mantidos sob custódia do governo dos Estados Unidos. Os arrendamentos minerais Osage geraram royalties que foram pagos à tribo como um todo, com cada beneficiário recebendo uma parte igual, ou o direito de cabeça dos pagamentos. Um direito de cabeça era hereditário e passado para os herdeiros legais imediatos do beneficiário falecido. Não era preciso ser um Osage para herdar um direito de cabeça Osage. Em 1925, os anciões tribais Osage, com a ajuda do oficial de justiça local James Moore Pyle, procuraram a ajuda do Bureau of Investigation, quando as autoridades locais e estaduais não conseguiram resolver o número crescente de assassinatos. James apresentou suas evidências de assassinato e conspiração e solicitou uma investigação. O Bureau enviou Tom White para liderar uma investigação. Devido ao grande número de pistas e à percepção de que a polícia era corrupta, White decidiu que seria o rosto público da investigação, enquanto a maioria dos agentes trabalharia disfarçado. Os outros agentes recrutados foram um ex-xerife do Novo México, um ex-Texas Ranger, John Burger, que trabalhou na investigação anterior, Frank Smith e John Wren, um índio americano da nação Ute que já havia sido espião dos revolucionários mexicanos.
Trabalhando por 2 anos, os agentes descobriram uma quadrilha criminosa liderada por Hale, conhecida no condado de Osage como o Rei das Colinas de Osage. Hale e seus sobrinhos Ernest e Brian Burkhardt migraram do Texas para o condado de Osage em busca do emprego dos campos de petróleo. Uma vez lá, eles descobriram a imensa riqueza dos membros da nação Osage, com os royalties pagos pelos arrendamentos de terras produtoras de petróleo. O objetivo de Hale era ganhar os direitos de propriedade e a riqueza de vários membros da tribo, incluindo a esposa Osage de seu sobrinho, a última sobrevivente de sua família. Desse modo foi que Hale organizou o assassinato das irmãs de Molly, do seu cunhado, de sua mãe e de seu primo, Henry Rowan, para lucrar com as apólices de seguros e direitos de cabeça de cada membro da família. Molly e Ernest Burkhardt herdaram uma fortuna das propriedades de sua mãe e irmãs. Se não tivesse havido intervenção, com toda a probabilidade, Molly, já doente por causa do veneno, e Ernest teriam morrido logo, com Hale recebendo a propriedade de Molly e Ernest. Existe a teoria de que Ernest estava ajudando Hale a envenenar Molly, e ela, sendo uma católica devota, disse a seu padre que temia estar sendo envenenada em casa. O padre disse para ela não tocar em bebidas alcoólicas em nenhuma circunstância. Ele também alertou um dos agentes do Federal Bureau of Investigation, o futuro FBI, sobre isso. Molly se recuperou do veneno que já havia consumido e após os julgamentos se divorciou de Ernest. Molly Burkhardt Colby morreu de causas não relacionadas em 16 de junho de 1937. Seus filhos herdaram todos os seus bens. Sobre o interrogatório, Ernest Burkhardt vinculou Ramsey ao assassinato de Rowan. Ramsey era um fazendeiro cowboy local. Ele admitiu que Hale o contratou para matar Rowan. Ramsey também confessou seu envolvimento nos assassinatos de Smith e não apenas implicou Hale como líder do crime, mas também Henry Grammar e Asa Kirby. Ambos morreram em circunstâncias suspeitas, apesar de separadas, logo após os assassinatos de Smith. Convencidos do seu caso, os agentes federais auxiliados por oficiais estaduais levaram Hale, Burkhardt e Ramsey presos em janeiro de 1926. Em abril, acusaram Casey Morrison e Byron Burkhardt, irmão de Ernest, do assassinato de Anna Brown. Mais tarde, Ramsey retratou sua confissão, mas Hale manteve a sua inocência. Entre julho de 1926 e novembro de 1929, os réus foram julgados em tribunais estaduais e federais em Guthrie, Oklahoma City, Pawhuska e Battlesville. Os julgamentos, com seus júris no impasse, recursos e vereditos anulados, receberam cobertura nacional de jornais e revistas. Em junho de 1926, Ernest Burkhardt declarou culpado e foi condenado à prisão perpétua na penitenciária estadual de Oklahoma, em McAlester, pelo assassinato de William E. Smith. Apresentando provas do estado, Burkhardt testemunhou contra Hale e Ramsey, que em janeiro e novembro de 1929, respectivamente, foram condenados à prisão perpétua na penitenciária federal de Leavenworth, Kansas, pelo assassinato de Henry Rowan. Um pequeno criminoso, Casey Morrison, admitiu que matou Anna Brown a pedido de Hale. Morrison já estava cumprindo pena em novembro de 1926, quando foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Brown. Byron Burkhardt, cúmplice de Morrison, apresentou provas ao Estado e não foi julgado pelo crime. O FBI cobrou $20 mil dos Osages. Apesar dos protestos dos Osage, Hale, Ramsey e Ernest Burkhardt acabaram sendo libertados em liberdade condicional. Mais surpreendente, Burkhardt recebeu o perdão total do governador de Oklahoma, Henry Belmont, em 1965. Para evitar outro reinado do terror, como esse período sombrio na história tribal dos Osage é frequentemente referido, depois de 1925, a lei federal proibiu os não-Osage de herdarem os direitos de cabeça de membros da tribo que possuem mais da metade do sangue Osage. Nesse caso histórico, nós vemos reflexo do que se passa nesse momento no Brasil, o marco temporal, que é uma tese que propõe que sejam reconhecidos aos povos indígenas somente as terras que estavam ocupadas por eles na data de promulgação da Constituição Federal, 5 de outubro de 1988. Como sempre, o objetivo é limitar o direito dos povos aos seus territórios, especialmente aqueles onde ocorreram processos de expulsão ou remoção forçada por conta da expansão da agropecuária. Diversos juristas, especialistas e estudiosos do direito, no entanto, afirmam que essa ideia é inconstitucional. Em seu artigo 231, a Constituição Federal estabelece que os direitos indígenas são direitos originários, ou seja, são anteriores à própria formação do Estado brasileiro, do país Brasil. Assim, não caberia discussão sobre a padronização de uma data ou de um período de tempo específico. E vem junto a liberdade que esses povos têm de utilizarem suas terras do jeito que melhor lhes provier. Bem, gente, esse foi o caso de hoje. Deixa um like, por favor, se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações. Obrigada e até mais.